O mês de setembro é um mês bem complicado, onde o mercado fica estagnado ou caindo um pouco. É um mês onde todo mundo começa a falar de realização, falar que o mercado vai despencar muito, acabou o ciclo de alta e não vamos ter a continuidade do ciclo, mas já trouxe alguns vídeos aqui explicando para você o que acontece nos meses de setembro e também o que acontece depois, nos meses seguintes, nos próximos 3 meses, outubro, novembro e dezembro. Inclusive, vou deixar aqui do lado o vídeo para depois você assistir ou aqui na descrição, tá bom? Vai lá e assiste o vídeo que eu fiz sobre o que acontece nos meses de setembro e o que acontece também depois. E hoje quero trazer uma análise aqui para você de curtíssimo prazo, o que pode acontecer no curtíssimo prazo para o decorrer dessa semana. Temos aí o mercado um pouco volátil, caindo bastante, uma queda aí de 2% para Bitcoin, algumas altcoins caindo 2, 3%, mas tem informações positivas aqui, tá? Não é só notícia negativa. Eu quero trazer para você os pontos positivos, principalmente, porque sei que esse é um momento que vai estar todo mundo trazendo notícia ruim, notícia negativa, causando pânico, causando medo, e não acredito que esse seja o momento para você ficar com medo. Por esse motivo também que eu vou estar trazendo mais informações positivas para que você consiga ter uma noção aí dos pontos positivos e não só olhar o lado ruim da coisa, tá bom? Então vamos lá, eu quero estar te mostrando aqui o que acontece, principalmente para você que não assistiu. O vídeo está aqui na descrição, depois assiste o vídeo inteiro, tá? O vídeo na íntegra está aqui na descrição, tá bom? Nos meses de setembro, principalmente lá do ano de 2016, que foi o halving passado, a gente teve um momento de valorização, mês de setembro, valorização para o ano de 2016, que foi um ano de halving. No ano de 2020, a gente teve um ano de queda de 7%, agora a gente está de novo em um ano de halving e, nesse momento, 3,9%. Observe que a gente teve a maior parte dos meses de setembro, ano após ano, com fechamento no negativo, no vermelho. Só que olha o que acontece depois, ano de 2016, fechamento praticamente no 0 a 0, 6% a gente considera 0 a 0 para mercado cripto, mas olha o que acontece 3 meses depois, 14, 5, 30%. No ano de 2020, mesma coisa, 27, 42, 46%. Então, a gente tem um mês muito negativo para, como consequência, os meses seguintes ser um mês de recuperação da queda do mês de setembro ou um mês de continuação de movimento de alta para o ciclo, tá bom? Já queria começar dessa forma para que você não se preocupe tanto com o que pode acontecer no curto prazo. Porque no curto prazo, por estarmos no mês de setembro, podemos ir a 52 mil dólares por unidade. Mas, antes de se assustar com os 52 mil dólares por unidade, com essa possibilidade, observe o que acontece depois, tá? Não se esqueça do que pode acontecer depois. Vai ser preocupante se o Bitcoin em outubro, novembro e dezembro não der continuidade no movimento e ficar estagnado ou caindo. Aí vai ser muito preocupante. Mas até o momento, tá tudo seguindo o que aconteceu nos ciclos passados, tá? Existe sim a possibilidade do Bitcoin vir buscar 52 mil dólares por unidade, 52, 53, nunca é um ponto exato, mas sim uma região, tá bom? Mas a mesma coisa aconteceu nos meses passados, tá? No mês de julho, onde o mercado caiu bastante, buscou esse fundo aqui em 52, 53 mil dólares por unidade, depois recuperou. No mês de agosto, ele caiu bastante, veio buscar 49 e depois recuperação. Agora, pessoal, pode acontecer a mesma coisa. A gente pode ter a queda aqui vindo para 52 e depois recuperação. Só que essa recuperação não vai ser uma recuperação para voltar a cair lá de novo e ficar e continuar dentro dessa lateralização. Pode ser uma recuperação para voltar a subir e romper a alta máxima histórica, como aconteceu nos históricos de ano de halving, 2016, 2020. A mesma coisa aconteceu e pode acontecer nesse momento. Primeiro, pelo que está acontecendo com o mercado, a gente está tendo correção que não está vindo de mercado cripto, não é uma influência de mercado cripto, é uma influência de mercado tradicional. E, muito em breve, Bitcoin e altcoins vai se movimentar, vai andar de acordo os seus próprios fundamentos, tá? E o fundamento que pode trazer essa flutuação positiva para o mercado é o que está acontecendo entre lei da oferta e demanda. A gente tem uma oferta cada vez menor, com o halving, aconteceu o halving no mês de abril desse ano, e a demanda pode ser cada vez maior.
Não que está sendo maior a demanda agora, mas ela pode ser nos meses seguintes, principalmente com a diminuição de taxa de juros, que pode refletir aqui e começar a iniciar esse movimento altista, ou seguindo o histórico do que aconteceu no passado, simplesmente. Tá bom? Vindo aqui para essa possibilidade de buscar 52 mil dólares por unidade, para que isso aconteça, precisamos da confirmação do dia de hoje. Então, o dia de hoje vai ser muito importante, porque se o Bitcoin fecha aqui nessa região entre 56 até lá em cima em 57, ele vai confirmar o rompimento desse suporte e a gente vai ter a continuação até 52, infelizmente, tá bom? Gostaria de ver o mercado subindo, tudo positivo, porque isso traz uma expectativa positiva, isso traz mais ânimo para quem quer entrar no mercado e principalmente para quem já está e quer fazer mais aporte. Se a gente tem mercado em queda, isso desanima investidores, isso desanima quem quer comprar ou até mesmo quem já está no mercado, trazendo mais pressão vendedora e mais queda. Então, se o mercado ele volta a subir, principalmente no dia de hoje vai ser um dia muito importante. Se no dia de hoje ele fecha acima dessa região de 57, ele vai caracterizar isso daqui como um bear trap, como aconteceu aqui atrás, e depois a gente tem esse movimento de alta, tá bom? Então, por esse motivo que vai ser muito importante observar o que vai acontecer no dia de hoje. Se tivermos um pavio, uma vela, nesse mesmo formato aqui, nos dias seguintes, a gente pode ter dias de valorização até a próxima resistência que está aqui em cima em 60 mil dólares por unidade, tá bom? Hoje vai ser o dia que vai ser definido o Bitcoin 52 ou 64 mil dólares por unidade. Tá bom? Quando a gente vem para as altcoins, a gente tem a dominância do Bitcoin voltando. Falei diversas vezes aqui para vocês sobre essa região que a dominância está brigando aqui. É uma região de resistência e a qualquer momento ela vai perder aqui esses fundos em 56, 55% para romper esse padrão que está sendo formado. Ele está formando aqui uma exaustão. Cada mês, cada semana que passa, o topo está cada vez mais baixo. Ele não consegue formar um topo tão alto, tão extenso, com uma amplitude tão grande como foi aqui no passado. Ele vem se comprimindo até que ele venha a romper esse fundo aqui e volte para 49%, 48%, onde as altcoins já vai estar subindo muito. Tá bom? Então vai ser muito importante essa observação aqui. Quando a gente vem para o Ethereum existe a possibilidade de tocar lá embaixo em 2140, 150, já passei algumas vezes isso daqui para vocês, tá? Mas isso vai depender do fechamento de hoje para Bitcoin. O fechamento de hoje para Bitcoin vai ser definitivo, vai definir a direção tanto do Bitcoin quanto das altcoins, tá bom? E vai ser muito importante a gente acompanhar o fechamento de hoje. Se você não está no grupo do Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você entre lá e por lá eu mostre para vocês como que foi o fechamento e as perspectivas do que pode acontecer ali para curtíssimo prazo, tá bom? Então é importante você estar lá no grupo do Telegram. E um detalhe, se não está inscrito, se inscreve aí. Eu tô aqui todos os dias para trazer conteúdos como esse de forma gratuita, tá bom? Então não deixa de se inscrever e de deixar like se o vídeo te ajudar, tá bom? Mas isso depois que terminar o vídeo, e se o vídeo te ajudar, aí sim você deixa aí o seu like. Vindo aqui para mercado tradicional, a gente tem o ouro se recuperando, isso é muito positivo, a gente tinha o ouro forçando esse suporte, vai ser muito bom a gente ter o ouro lateralizando, não precisa estar subindo muito, ele pode estar só lateralizando aqui dentro dessa região, já vai ajudar. A gente tem para o dia de hoje o Dow Jones recuperando um pouco da queda de ontem, tá? A gente teve a Nvidia puxando todos os mercados, a gente teve queda dos principais índices, como por exemplo o Dow Jones, S&P, a gente teve uma queda bem expressiva, enquanto a gente tinha o dólar subindo, tá? A gente tem esse momento de correção da queda, a gente teve a queda, depois corrige um pouco para continuar. Já falei para vocês a importância desses momentos aqui para que a gente tenha uma queda saudável. Não adianta a gente esperar a queda do dólar, porque a gente precisa da queda do dólar para a valorização de mercado de renda variável e o dólar simplesmente cair desse jeito. Se isso acontecer, isso não é bom, isso vai trazer preocupações também. Então é importante ele vir caindo como aconteceu aqui, cair de escadinha, tá? De forma em que não cause preocupações, tá? Ele venha caindo como já é esperado, tá bom? Então vai ser importante essa queda e caindo desse jeito, vamos ter esses momentos aqui de valorização. É importante esses momentos de valorização para a continuidade da queda, tá bom? Então, esses são os pontos principais para ficarmos de olho aí no curto prazo, no curto e curtíssimo prazo, principalmente no gráfico
diário, tá bom? Quando eu venho aqui para notícias, a gente tem algumas notícias positivas, tá? Falando sobre a possibilidade de rally de alívio para o Bitcoin, com o Bitcoin voltando para 61 após a liquidação negativa. A gente teve ali aproximadamente 78 milhões de liquidação nas últimas 24 horas e agora a gente pode ter um alívio de toda essa queda voltando para 61 mil dólares por unidade. Quando a gente vai ver os pontos de liquidação, tivemos uma região de liquidação aqui em 56, foi buscada. Agora os próximos pontos está acima, está lá em 60, 61, como diz a notícia. Ele pode vir buscar agora esses pontos aqui de liquidação, tá bom? Essas são informações muito importantes para serem observadas e também o que aconteceu com os ETFs. A gente teve uma saída bem grande, esse é um ponto muito importante, tá? A gente teve uma saída bem grande no dia de ontem, só que uma saída de pessoas que compram o ETF, não venda das instituições de Bitcoin. Elas não venderam ainda. As pessoas podem vender as suas posições e depois a instituição decide se vai vender naquele momento, no dia seguinte ou na semana seguinte. Ainda não teve uma venda tão grande, tá bom? Não teve uma realização tão grande das instituições, mas sim das pessoas que têm os ETFs. Porém, quando vamos observar o histórico nesse período de lateralização, todas as vezes que tivemos uma saída grande, a gente teve um momento de fundo, um fundo momentâneo, onde o preço se recuperou logo em seguida. Como aconteceu nesse período aqui, olha só como conflui, lá no mês 3, 19 do mês 3, depois a gente teve esse grande momento de realização, foi uma das maiores realizações aí, lá no mês 5, quando o Bitcoin tocou em 58, logo depois ele voltou para 70 mil, a mesma coisa aconteceu nesse período aqui, só que ele caiu um pouco mais depois dessa grande lateralização, ele chegou a tocar lá no 56, logo depois se recuperou bem rápido, voltando para 65 no mês 7, a mesma coisa aconteceu aqui no mês 8, e agora a gente tem esse período de realização que foi maior do que o do mês 8, foi maior do que a do mês 6 e foi maior do que a do mês 3, só perde para a realização do mês 4, mês 5, tá bom? E nesse momento, podemos ter um momento em que aconteça a mesma coisa que aconteceu aqui no passado, um momento onde ele caracteriza fundo e o mercado passa a subir, tá bom? Então vai ser uma região muito importante a ser observada também, porque quando a gente observa no gráfico e ele caracteriza, ele confirma o bear trap aqui, ele volta, só que ele não volta para formar um topo mais baixo ou algo do tipo, ele volta de vez para buscar resistência, e a próxima resistência está lá em 64 mil dólares por unidade, assim como aconteceu nesse bear trap. Ele não volta para ficar enrolando, ele volta para subir de vez, tá? Ele caracteriza o bear trap e já volta de uma vez para 64. A mesma coisa pode acontecer aqui. E isso vai ser definido a partir do fechamento do dia de hoje. Então, por mais que a gente tenha essas duas possibilidades, você vai saber o que vai acontecer a partir do fechamento. Fechou acima aqui, Bitcoin 64, fechou abaixo, Bitcoin 52, tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês, espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma, e vou deixar aqui do lado o vídeo onde eu falo sobre o mês de setembro, como que foi o mês de setembro no passado, como que pode ser esse mês de setembro. A gente está aí no iniciozinho do mês de setembro, e pro decorrer do mês você precisa ter consciência de que não vai ser um mês positivo, um mês muito bom, mas existe a possibilidade de ser um mês ruim para, nos meses seguintes, a gente ter 3 meses bem positivos. Então é importante você assistir esse vídeo que vai ficar aqui do lado, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo.